O banheiro, por ser uma área molhada, assim como a cozinha, e na maioria das vezes por ter um espaço confinado, precisa ser bem projetado, como ter uma boa funcionalidade e ao mesmo tempo ser lindo, ser chique. E a ideia desse vídeo é te passar algumas ideias de como você pode deixar esse banheiro mais chique, mesmo que seja um banheiro de uso social ou um banheiro privativo ou até mesmo um lavabo, deixá-lo mais chique com ideias práticas e ao mesmo tempo gastando pouco. Bora comigo conferir as dicas de hoje? Oi pessoal, tudo bem com vocês? A ideia desse vídeo é te trazer as melhores dicas para você que deseja ter um banheiro chique, ao mesmo tempo gastando menos. E vou te falar aqui sobre revestimentos, mobiliários, ideias de louças e metais e te dar algumas dicas também de layout. Mas antes vou falar para você que já me conhece, deixa seu like para você não esquecer. Aproveita, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho da notificação para você sempre ser notificado quando eu postar um novo vídeo. Bom, gente, a iniciar, quando a gente pensa num projeto de um banheiro chique, a primeira coisa é a gente pensar na disposição das louças e metais, marcenaria e box, e a disposição da circulação no geral. Então, por exemplo, se você tiver um layout, um projeto de um banheiro retangular, sempre o que eu recomendo é a porta, a cuba, que é aquela bancada, ao lado a bacia sanitária e do outro lado o box, que fica sempre num cantinho. Agora, se no seu banheiro tiver uma disposição de layout mais quadradinho, você pode ter a porta, aqui na lateral a bacia sanitária, lá no canto o box e do outro lado a bancada. Mas de uma maneira geral, para você ter uma ótima disposição de layout, que é a planta do seu banheiro, você precisa ter aqueles espaços mínimos. No caso da bacia sanitária, 80 centímetros, desde a parede até outro objeto, que pode ser, por exemplo, o box. A área mínima do box é de 80 por 80 ou pode ser de 90 por 1 metro. O espaço mínimo que eu recomendo, se você tiver esse espaço, é 90 centímetros, tá? A dimensão mínima do box. A sua bancada, que é onde fica ali a pia do banheiro, você pode ter no mínimo 80 centímetros de largura. Se não tiver como ter essa medida mínima, eu te recomendaria no mínimo do mínimo 50 centímetros. Agora, se o seu espaço for muito confinado, você pode colocar aquelas cubas que são soltas. Tem até aquelas cubas que são de parede, né, que tem um formato mais triangular, que você pode encaixar diretamente na quina da parede. Tudo vai depender do espaço disponível que você tem. Para te ajudar na escolha certa do revestimento do seu banheiro, tanto para a área seca, que é aquela área fora do box, quanto aquela área dentro do box, eu selecionei os modelos mais usuais que combinam funcionalidade e beleza ao mesmo tempo. E eu vou começar falando da cerâmica. Por que a cerâmica ela é tão utilizada em projetos de banheiro? Porque ela possui um ótimo custo-benefício, pessoal. E além disso, tem inúmeros formatos, cores, podem ser coloridos, podem ser estampados, podem ter formatos hexagonais ou formatos quadradinhos, menores, maiores, de 20 por 20, 15 por 15. São inúmeros modelos no mercado, como você pode ver aí nos exemplos. Porém, eu vou falar algumas observações que você precisa se atentar antes de escolher um modelo de cerâmica. Você sabia que a cerâmica ela possui um índice de absorção de água? Ou seja, quanto menos água ali dentro daquela cerâmica, mais resistente ela é. Ela é um pouquinho menos resistente que o porcelanato, porque o porcelanato ele possui muito menos absorção de água na sua fabricação. Tanto o porcelanato quanto a cerâmica, eles são prensados a queima, porém a cerâmica ela é feita com mais argila do que a própria porcelana. Já o porcelanato é feito com mais porcelana. Tanto a grès, que possui alta resistência mecânica, como a semi-grès, que possui uma média resistência mecânica. Ambas podem ser utilizadas tanto no piso quanto em paredes e piso de box também, por isso que eu estou te indicando. Há outras duas, que uma que se chama semiporosa e a outra que é a monoporosa. A monoporosa só pode ser utilizada em paredes, então aí já não recomendo para uso no piso, tanto em áreas secas, que é fora do box,
quanto nas áreas molhadas. E a semiporosa, que embora seja um pouquinho mais resistente que a monoporosa, já não indicaria para piso de box. Bom, então resumindo, a grese e a semigrese eu indico tanto para piso quanto em paredes, dentro do box e fora do box. A semi-monoporosa eu indico para a área do piso na parte externa do box, não dentro do box, e a monoporosa somente nas paredes. É isso que você precisa se atentar justamente para ter uma maior durabilidade do seu piso e da sua parede, para você não precisar fazer uma nova reforma por desplacamento ou alguma fissura, algo que aconteça ali no seu banheiro. Gente, o que é de extrema importância falar também é que você precisa impermeabilizar o seu banheiro antes mesmo de colocar os revestimentos, tá? Então isso é super importante para você ter a maior durabilidade dos pisos. Agora, o segundo material que eu indico muito, que tem uma enorme variedade aí de estampas, são os porcelanatos. Porcelanatos, eles são um pouquinho mais resistentes que as cerâmicas, porque eles possuem um índice de absorção muito baixo de água. A gente tem os porcelanatos técnicos, que se chama massa toda, que é aquele porcelanato que ele não tem esmalte em cima, e tem os porcelanatos esmaltados, que possuem uma camada de esmalte em cima. Esses porcelanatos esmaltados têm a possibilidade de diversas estampas, por exemplo, amadeirados, marmorizados, de uma única cor. São esses que na maioria das vezes a gente vê nos projetos de banheiros. E o porcelanato técnico, ele possui uma camada um pouco mais aveludada na sua superfície e geralmente eles possuem uma única cor ou uma muito pequena variação de cor, tá? Então aí o porcelanato técnico eu já não indicaria tanto, tá? Porque ele possui um custo um pouquinho mais alto que o porcelanato esmaltado. Tá bom, Bruna, dentro desses porcelanatos esmaltados, quais são as possibilidades? A gente tem os acetinados ou acabamentos naturais, que são aqueles acabamentos que eu já indico para pisos, tanto dentro do box quanto fora do box. E tem aqueles porcelanatos esmaltados que são polidos, que aí eu já indico para áreas como paredes, tá? Não indicaria o porcelanato polido para piso, porque tem o risco de você escorregar sim. Então, dentro das possibilidades do porcelanato, eu te indicaria o acetinado ou com acabamento natural nos pisos e nas paredes, se você gostar desse acabamento mais natural, mais acetinado, ou o acabamento polido somente para as paredes. E como eu falei, tem inúmeras possibilidades de formatos, tem inúmeros tamanhos, tem aqueles tamanhos que são 80 por 80, 90 por 90, que são os mais utilizados aí em projetos de banheiros, principalmente se você tiver um banheiro pequenininho. Agora, se você tiver um banheiro maior ou quiser ter menos juntas entre uma peça e outra, tem aqueles grandes formatos que são lastras de porcelanatos, que você consegue ter aí porcelanato de 1,60 por 3,20, de 1,20 por 1,60, são grandes peças. E o valor mínimo do coeficiente de atrito precisa ser no mínimo 0,4, tá? Isso você consegue ver na caixa do porcelanato ou até mesmo perguntar por vendedor. E caso você queira saber mais sobre cerâmicas e porcelanatos, vou deixar na descrição um link que explica detalhadamente a diferença entre os dois materiais. Outro material que possui uma diversidade enorme de formatos, de cores e de texturas e materiais é a utilização das pastilhas. As pastilhas que estão caindo em desuso são aquelas pastilhas de vidro, como eu estou te mostrando no exemplo aí ao lado. Porém, você sabia que existem inúmeros tipos de pastilha? Tem pastilhas imitando pedra, aquelas mais rústicas, com uma textura na frente, tem as lisinhas, tem aquelas metálicas, tem pastilhas cerâmicas, tem inúmeros tipos de pastilha, gente. E o que eu acho mais interessante das pastilhas é nessa personalização que você pode fazer dentro de uma parede, de um piso de box. Mas aí não vou falar alguns detalhes das pastilhas aqui, porque não vai caber no vídeo. Mas acho que vale a pena você conversar com o vendedor e verificar se aquela pastilha que você gostou, se tem o uso apropriado, por exemplo, num piso de box, se ela serve para esse piso. E outro detalhe também que vale a pena você se atentar é na utilização do rejunte, tá? Escolher um rejunte que não vai amarelar ou escurecer com o tempo
e também verificar se vale a pena você ter pastilhas muito pequenininhas, porque o trabalho na obra vai ser maior e você vai gastar mais rejunte entre as peças, né? Então vale a pena citar essas ressalvas para você pensar se vale a pena colocar a pastilha ou não. Mas que, sem sombra de dúvidas, alguns modelos de pastilha deixam o ambiente do banheiro mais elegantes, deixam sim, e deixam com essa certa autenticidade, né? Visto que é um trabalho um pouquinho mais artesanal. E por falar em artesanal, você sabia que o ladrilho hidráulico é um material super versátil, pode ser utilizado em fachadas, em pisos, já foi muito utilizado nos anos 20, 30, em casas antigas e traz aquela memória afetiva, né, gente? O ladrilho hidráulico é uma peça totalmente artesanal, ele é feito peça por peça mesmo, dentro de uma forminha, e a sua cura é feita com água. Dentro da sua composição tem cimento, areia, pigmentos, algumas pedrinhas, e ele, por ser totalmente artesanal, possui diferentes formatos, diferentes estampas. Pode haver sim uma diferença de tonalidade entre uma peça e outra, uma pequena diferença de formatos. E você sabia que não precisa ter junta entre uma peça e outra? Porém, pela sua imperfeição do formato, talvez fique um buraquinho entre uma peça e outra, e você precise colocar um rejunte para fazer ali a junção entre uma peça e outra, tá? Mas não que seja necessário. Agora, dentro de um banheiro, principalmente em box, é necessário sim. E o que é mais necessário, por ser um material mais poroso, gente, é a impermeabilização. A impermeabilização pode ser feita com uma resina acrílica, que vai dar um acabamento um pouquinho mais brilhoso, ou pode ser feita por um hidrofugante, que vai dar o aspecto um pouquinho mais acetinado, um pouco mais natural do ladrilho hidráulico. E geralmente tem-se 2 a 3 demãos que são necessárias para fazer a impermeabilização desse ladrilho hidráulico. A maior parte dos fabricantes não indicam ladrilho hidráulico para o piso do box, tá bom? Então, antes de comprar, verifique com o fabricante se ele é indicado para o piso, justamente por ele ser um pouquinho mais poroso. Mas a gente não pode negar que o ladrilho hidráulico, ele dá uma certa personalização àquela tal da memória afetiva, né, de relembrar aí casas centenárias, e pode ter inúmeros estilos o seu banheiro. Pode ter umas estampas um pouco mais geométricas, que remetem a um estilo um pouco mais industrial e retrô, estampas florais que dão uma certa rusticidade ali para o seu banheiro. E o que vale a pena comentar, tá, pessoal, é que o ladrilho hidráulico, ele possui uma espessura de mais ou menos 2 centímetros, ele é mais espesso, porém tem umas cerâmicas que imitam a estampa do ladrilho hidráulico, e elas são mais fininhas e não necessitam dessa impermeabilização em cima, porque já possuem uma camada de esmalte em cima. Então, se você quer ter uma estampa de ladrilho hidráulico, ao mesmo tempo não ter o ladrilho hidráulico em si, você pode comprar essas plaquinhas cerâmicas de 20 por 20 com a estampa do ladrilho hidráulico. Para fechar esse item de revestimentos, não poderia deixar de falar do mármore e do granito. O mármore, ele é um pouquinho mais poroso e menos resistente que o granito, e também muito mais caro que o granito, por ser um material, uma pedra mais nobre. Porém, há muitos clientes que ainda optam por ter todo o banheiro ali feito de mármore. Claro que o custo vai lá para cima, tá, gente? Por isso que tem muita gente que escolhe o porcelanato com aquela estampa marmorizada. Claro que não é idêntica à pedra natural, mas supre bem a necessidade de quem quer ter um banheiro clássico e ao mesmo tempo não gastar muito. Outra observação que vale a pena comentar é que você precisa fazer a impermeabilização tanto do mármore quanto do granito, para você ter uma maior durabilidade e não ter o risco de manchar a pedra. Há muitas pessoas que optam pelo uso do porcelanato justamente por não ter essa necessidade de haver manutenção constante, como nas pedras, em mármores e granitos. E agora eu vou falar um pouquinho das louças e metais. Para quem ainda não viu, fiz um vídeo falando detalhadamente das tendências de 2023. Mas de uma maneira geral aqui, para você ter um banheiro chique, o que eu vou te recomendar? Que você sempre opte por formatos parecidos, por exemplo, de bacia sanitária e a cuba, tá bom? Se você tiver uma bacia sanitária um pouquinho mais quadradinha,
opte por uma cuba um pouquinho mais quadradinha. Se te for mais arredondada, opte por essa mesma linha, tá? Geralmente as marcas elas vendem a mesma linha, tanto de bacia sanitária quanto de cubas. E existem inúmeras cubas, formatos possíveis aí no mercado. E quanto ao acabamento de torneiras e acabamentos gerais, também opte sempre pela mesma cor ou por cores que combinem, tá? Para você ter essa certa harmonia na decoração do seu banheiro. Tem diversos tipos de cuba, tem aquelas cubas de embutir por debaixo da pedra ou do porcelanato, tem aquelas de sobrepor, que é pôr por cima ali da pedra, tem aquelas de apoio, que é apoiada diretamente em cima da bancada, e aí você precisa tomar um certo cuidado, porque precisa descontar essa altura da cuba, tá bom? Na altura ali da bancada final, tem a cuba de semi-encaixe, recomendada para banheiros bem pequenininhos. Tem também aquelas cubas que não necessitam de bancada, que são fixadas na própria parede. E além dessas cubas de louças, temos as cubas esculpidas na própria pedra, que são modelos bem elegantes, porém você precisa tomar um certo cuidado na manutenção dessa cuba, precisa ter uma impermeabilização para você ter uma maior durabilidade. Pessoal, uma pausa rápida aqui no vídeo, só para te informar que esse vídeo no total ficou com quase 30 minutos de duração, por isso eu vou dividir ele em duas partes. Mas eu espero que você tenha gostado desse vídeo, coloque aqui embaixo para mim se você curtiu e aguarde o próximo vídeo porque eu já vou postar logo a seguir. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau!